Vamos entender primeiro, e agora mania de professor, tá, gente? Quem sabe mais sobre mim sabe que eu sou professor, pedagogo, trabalho na educação há anos, cientista, então vocês vão ver aqui tudo esquematizado com desenhos. Vamos entender o processo da incorporação. Eu não quero com isso diminuir a incorporação, que é um fenômeno mágico espiritual extremamente complexo. E é claro que quando a gente sistematiza e torna didático a explicação de um processo extremamente complexo, que vai para muito além de nós, inevitavelmente muita coisa fica de fora. Mas eu acredito que a partir dessa explicação vocês vão entender um pouco de como acontece o fenômeno mediúnico da incorporação. Incorporação. Tá? Apesar de hoje haver um discurso contrário ao ato do espírito entrar no seu corpo, isso é uma visão já higienizada. Não muda nada. Mesmo quem pensa desta maneira, pode ser um excelente médium que venha a desenvolver trabalhos maravilhosos, incorporados de verdade, com incorporações completas. Mas, assim, para mim, não faz sentido a gente ficar reinventando o sentido de uma palavra ou o sentido de uma incorporação real. A incorporação, o espírito entra no corpo, por isso que é incorporação. O espírito entra no corpo do médium. E aí tem pessoas que me perguntam, Herman, ou Elfo, mas como que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Gente, vamos lá. Uma coisa, quando a gente fala dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, a gente está falando de uma propriedade geral da matéria, que é uma linha da física clássica, uma lei, uma regra, um conhecimento que faz parte da física clássica, explicando o comportamento das grandes moléculas, dos grandes corpos que existem no universo. Tá? Então, realmente, no olhar da física clássica, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E aí eu não vou dar uma aula de física aqui, mas vocês podem lembrar da época lá do seu colégio, do seu ensino médio, seu ensino fundamental, que vocês vão lembrar que vocês aprenderam isso. Propriedade geral da matéria. Está dentro disso. Quando a gente sai da física clássica e vai para a mecânica quântica, e algumas pessoas que fizeram ensino médio há menos tempo ou que tiveram estudos específicos disso já entendem um pouco de mecânica quântica, sabe que eu estou falando de ciência, dentro da própria física quântica, esta propriedade geral da matéria já não vale. Por quê? Porque algumas das características básicas da partícula quântica o não tempo e o não espaço. Ou seja, uma partícula quântica ela não é regida pelas leis de tempo e espaço. Ela não necessariamente ocupa espaço e ela pode sim viajar, quebrar a estrutura do tempo. Não vou me aprofundar nessa loucura que eu acho maravilhosa, é magia pura, explicada numa linguagem científica, na minha visão. Mas é só para vocês saberem que mesmo dentro do campo da ciência, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, já não é aplicado quando a gente fala de mecânica quântica. Quando a gente fala de incorporação, a gente está falando de algo mais sutil ainda do que o quântico, do que a partícula quântica. A gente está falando de leis espirituais. Então, não limitem a maneira de vocês entenderem magia e espiritualidade, não limitem a partir de leis da ciência convencional. Tá? Até porque, se vocês se aprofundarem na própria ciência convencional, vocês vão ver que não existe apenas uma maneira de ver, não existe uma verdade científica, não existe uma visão científica, não existe isso. Tá? A ideia de que existe uma verdade científica é uma ideia já que é chamada de cientificismo, que é uma mentira, que é uma ideia falsa sobre a ciência, até mesmo sobre a verdade da ciência. Tá? O fenômeno mediúnico, então, de incorporação ocorre quando um espírito desencarnado ele entra no corpo, nos corpos do médium, a partir de um processo de sintonização, de conexão vibracional entre os chakras do médium, os chakras do espírito e a sintonização vibratória dos corpos. E vocês vão ver que, quando eu falo entrar no corpo do médium, eu não excluo essa aproximação.
mas quando duas frequências vibratórias diferentes, elas entram numa mesma sintonia, então elas se fundem, elas passam a se permear, tá? É isso que acontece na incorporação. O espírito, então, ele vai se permeando aos corpos do médium na medida em que vai se sintonizando, vai se encaixando, vai se conectando aos chakras do médium. O nome que o médium recebe, aí vai depender de qual é a tradição, tá? Na Umbanda antiga, que é a Umbanda que a tradição que eu vivo faz parte, é chamado de cavalo ou de burro. Isso não tem uma conotação pejorativa, apesar de algumas pessoas dizerem que é pejorativo. Não é pejorativo. Tem uma questão simbólica ali. E não significa também que o cavalo ou o burro, que é o médium ali, o veículo, né, o aparelho que está de manifestação daquele espírito, não significa que este trabalho vai acontecer contra a vontade do médium. Não significa isso também, não. É só uma terminologia clássica e tem uma razão cultural que não vem ao caso agora para esta palestra, mas que a gente pode conversar depois. As linhas de Umbanda mais moderna, por causa de uma ideia pejorativa destes termos, ela acaba usando o termo aparelho. Mas a gente vê o termo aparelho, instrumento, veículo, cavalo, burro, é um nome que o médium vai ter dentro desses rituais, tá? Escolham aí qual o nome que vocês vão querer utilizar ou que vocês já utilizam. Mandem nos comentários como que é chamado o médium dentro da tradição, se você segue alguma tradição. Eles chamam de menina, né? Menino, menina, sim. É muito comum até as entidades se referirem a gente desta maneira, dentro do semente. Mas mandem aí como que vocês são chamados, né? Ou se chamam mesmo, enquanto aparelhos mediúnicos. E se vocês acham que cavalo e burro é um termo pejorativo. Para mim, não é, gente. Eu não sei quantas vezes que eu já sou chamado de cavalo, sou chamado de burro pelas entidades. E não é pejorativo, eles não estão me xingando, não estão me ofendendo. Muito pelo contrário, o respeito deles por nós é algo impressionante. É algo assim fantástico demais, tá? O tipo de manifestação mediúnica vai diferenciar dependendo de qual é o chakra que está e quais são os corpos que estão trabalhando e sendo sintonizados com aquele espírito ou mesmo com aquela divindade que está se manifestando em vocês, tá? Apenas um apanhado, todo mundo deve saber, mas só um apanhado aqui. O ser humano, ele possui 7 chakras principais que transpassam todos os nossos corpos, inclusive o corpo físico. Tem palestras específicas sobre chakras e corpos sutis que eu ministrei, que está disponível no nosso canal do Instituto Mãe Terra. Se alguém não encontrar e quiser, entre em contato comigo que eu mando o link, tá? Nessa palestra eu me aprofundo, são mais de 2 horas explicando chakras e corpos, então eu me aprofundo legal nesse tema. Estes chakras, eles então, por transpassarem todos os nossos corpos, inclusive os físicos, eles são os responsáveis pela transição de energia entre os nossos corpos, os principais responsáveis. É claro que existe uma permeabilidade seletiva, usando um termo de membrana plasmática, o biólogo falando, existe uma permeabilidade seletiva de energias que elas vão penetrando mesmo nos nossos corpos diretamente pelas paredes desses corpos. Existe isso, mas é muito mais rápido, muito mais intenso, muito mais direto, os chakras servindo como estas bocas, né? Pela qual a energia vai e vem. Então, todas as formas de energia que entram ou saem dos nossos corpos ocorre através dos chakras, tá? O estudo dos chakras, apesar de não fazer parte pelo menos dentro desta terminologia, do que nós temos de clássico da bruxaria celta, ainda assim é um estudo que eu aconselho que vá buscar lá na escola hindu, que é o berço de maior desenvolvimento desse conhecimento, vivo e ininterrupto por mais de 5.000 anos. Vai buscar lá no berço hindu, porque a gente entender chakra, ajuda muito nos nossos trabalhos mágicos e nos nossos trabalhos de conexão.
Aqui é uma imagenzinha. Este site, IBS, ele é um site que traz vídeos fantásticos. Ele tem uma pegada, uma influência cristã muito grande, mas o material deles é muito bom para ser utilizado, inclusive em aulas. Eu uso sempre os vídeos deles, que mostra bem assim uma representação em imagem da localização desses chakras. Então vejo que existe uma parte anterior, uma parte posterior, enfim. Considerando esses 7 chakras principais, não existem só eles, é claro, nós temos milhares de chakras pelo corpo, divididos em chakras principais ou magnos, chakras grandes, chakras médios, chakras menores e micro chakras. São milhares e milhares de chakras mesmo. Existe um autor que fala de 88 mil chakras, mas isso é uma estimativa matemática a partir de uma contagem local e uma aplicação matemática para se chegar no todo, né? Mas o fato é que são milhares. Mas esses 7 são os principais, que a gente conhece aqui no Ocidente, classicamente como coronário, no alto da cabeça, frontal, aqui no meio da sobrancelha, e a parte posterior fica na nuca, né? O chakra laríngeo, cardíaco, coração, plexo solar, aqui na boca do estômago, chakra sacral, que fica na pelvis, e o chakra básico, que é a contraparte do coronário, que fica voltado para a terra, tá? Dependendo de qual é o chakra que está participando do processo de conexão espiritual ou divina com o médium, vai definir qual é a manifestação mediúnica que vai acontecer. E aqui a gente vê claramente e desenhado a diferença que tem entre uma canalização de deuses e uma incorporação de deuses. Todos os processos de acoplamento, vamos dizer assim, de sintonização, e aqui eu estou falando de manifestação mediúnica, repetindo, né? Tanto de espíritos quanto de deuses, o processo é semelhante, tá? Vai ocorrer do chakra coronário para baixo, todos os processos de sintonização. Quando uma divindade ou um espírito se sintonizar apenas com a frequência vibratória, que é a mais alta que tem, se sintoniza apenas com a frequência vibratória do nosso chakra coronário, é onde você vai conseguir estabelecer uma comunicação espiritual através da sua intuição. Existem alguns autores, a própria Blavatsky fala, e vários autores trazem, que a intuição é a forma de comunicação dos corpos mais sutis, espirituais, do nosso corpo crístico, do nosso 6º e 7º corpo. Então, muitas vezes, você recebe como intuição algo que está vindo dos deuses ou de algum espírito. E na maioria das vezes você nem imagina que é uma mensagem que vem de fora de você. Claro que quem é treinado dentro de um processo de desenvolvimento sacerdotal e mediúnico consegue entender muitas vezes. Eu e a Lua, a gente vai intuir os deuses e deusas do nosso próximo sabá. É uma intuição, porque a gente não vai incorporar, não vem uma entidade falando, olha, tal divindade que vai ser cultuado. Para quem não sabe, o semente ancestral, a gente cultua múltiplos panteões. Na verdade, são todos os panteões que existem no mundo. E cada sabá, cada ritual é um casal divino, geralmente é um casal divino, de culturas diferentes que vem para ser celebrado naquele momento, com trabalhos específicos que eles têm para desenvolver com a gente. E a maioria das vezes é a intuição minha e da Lua que traz este casal de deuses. Só que a gente já, por causa do nosso treinamento, óbvio, a gente já consegue identificar que, apesar de vir de uma maneira intuitiva, ainda assim não significa que é uma criação nossa. E os anos que a gente tem de experiência com semente, a gente hoje olha para trás, determinados momentos que a gente viveu, quais foram as divindades que foram se manifestando naqueles momentos, e a gente vai vendo grandes ciclos que o semente ancestral foi sendo submetido pelas divindades através do rodar da roda do ano pelos sabás. É incrível, é impressionante. Cada vez que a gente se pega para fazer essa análise, a gente fala, nossa, putz, aquele casal, lembra, nossa, aconteceu aquilo. E a gente intui, eles vêm, e depois a gente fica sabendo, às vezes, anos depois, de um trabalho maior que eles estavam fazendo com a gente naquele período, e hoje a gente está vivendo a consequência. Então, a intuição, ela, apesar de ser um processo do nosso eu divino,
propriamente dito, natural do nosso eu divino, também é uma maneira de comunicação e de trabalho com deuses e espíritos. E sim, os espíritos também têm nível de vibração suficiente para se comunicar com a gente apenas por intuição. Muitas vezes o espírito ele não vai ter aquele ego de falar assim, olha, quem está falando com você é o vovô não sei das quantas, ou é o fulano de tal. Muitas vezes ele quer passar a mensagem, ele quer auxiliar que a coisa seja feita da maneira que precisa ser feita, da melhor maneira possível. E fazer questão de falar o nome de quem é, isso a gente vai ver depois, quando o ego ele já está mais forte, né? E assim, nem todas as entidades, nem todos os espíritos incorporam. Tem alguns espíritos que eles já não incorporam mais há muito tempo, eles já estão num outro nível de desenvolvimento e vocês vão entender daqui a pouco. Quando, além do coronário, também o chakra frontal ele participa, aí vem o processo de telepatia e canalização. Tá? A gente usa o termo telepatia quando a comunicação pelo chakra frontal ocorre entre pessoas encarnadas. Então, você captar o pensamento do outro, emitir um pensamento para o outro, a gente usa a terminologia telepatia. Canalização é quando esse processo ele ocorre com seres geralmente não encarnados, ou pelo menos que não estão encarnados naquele momento, e que ocorre a partir do seu corpo mental. Tá? Então, quando você recebe a carga dos deuses, e todo mundo que já vivenciou um processo de canalização sabe que é um processo muito mais intenso do que a intuição, ele é um processo que você sente mais a vibração, que você sente mais a presença daquela divindade, que você sente ali a divindade te abraçando, os eflúvios vibratórios dela com você, e também o mesmo vale para um espírito, para uma entidade. Obviamente, uma canalização feita de um deus, de uma deusa, o nível vibratório ele é perceptível de maneira muito mais intensa do que quando é um espírito que vem mandar alguma mensagem canalizada para você. Mas mesmo com intensidades diferentes, o processo de canalização ele vai ocorrer a partir de uma sintonização do chakra coronário com o chakra frontal do médium, do sacerdote, da sacerdotisa, com a entidade divina ou espiritual que está ali se comunicando com você. Quando ocorre a sintonização do chakra laríngeo, acontece um processo que é conhecido, e aqui eu trouxe algumas terminologias do kardecismo, porque o kardecismo tem muita pesquisa acadêmica a respeito de processos mediúnicos, que a gente, tirando as influências do cristianismo, a gente pode usar as descobertas, as pesquisas, até para basear as nossas próprias pesquisas e vivências. Eu faço muito isso, e eu vejo que é o objetivo deles trazer isso em trabalhos acadêmicos extra liturgia ritualística interna deles, porque eles trazem para o mundo saber mesmo que existe, e tem muitos trabalhos fantásticos. A psicofonia, ela acontece, é quando você dá voz aos deuses, deusas e espíritos e seres. Veja, eu não estou falando de incorporação ainda, eu estou trazendo exemplos de expressão de mediunidade em trabalhos com espíritos e com deuses, dependendo de quais são os chakras que estão sintonizados, tá? A psicofonia é quando você fala o que aquela divindade ou o que aquele espírito está querendo falar. Quando você sente que a sua fala, ela não está vindo de você, o que está saindo ali pela sua boca. Muitas cargas de deuses e deusas ocorrem como uma psicofonia, na verdade. A canalização, ela se restringe mais a um nível mental. Você até consegue falar o que você está canalizando, mas quando você está só canalizando, e eu não estou diminuindo a canalização por isso, por favor, todos esses processos são grandiosos, interessantíssimos e mágicos de acontecerem. Mas quando você canaliza apenas, você pode até falar o que você canalizou, mas você vai interpretar com as suas palavras. Você vai colocar o seu eu ali no que você está falando. Então, a divindade ela falou que nós estamos vivendo num momento muito complexo dentro de uma esfera superior de existência. E aí você vai falar para a comunidade.
nós estamos vivendo momentos difíceis, tá? Isso, claro que é um exemplo chulo que eu estou dando para vocês, tá, gente? É claro que um sacerdote, uma sacerdotisa, ele vai sempre, mesmo que numa canalização, se ela tiver que ser transmitida oralmente, porque às vezes ela pode ser escrita também, né? Uma carga pode ser escrita. A gente tem muitas vivências de vir a canalização, vir a carga do Deus, da deusa, e a gente escreve para algum trabalho específico que vamos desenvolver com os nossos filhos. Mas às vezes o processo acontece no ritual e é para você oralizar, né? Verbalizar, falando melhor, verbalizar aquela carga que veio. E é claro que quanto mais preparo você tem, o que você vai verbalizar vai ser o mais exato possível do que você recebeu, é óbvio. A não ser que você não tenha preparo ou que exista alguma má intenção ali para deturpar o que está vindo. Mas, ainda assim, você vai falar com as suas palavras. Na psicofonia, não. Na psicofonia, a coisa sai. Não é você não consegue racionalizar. Você não consegue... o que está sendo falado pela sua boca está sendo falado também para você. Muitas vezes, numa psicofonia, tanto dos deuses e deusas falando através de você, quanto de um espírito, o que está sendo falado ali está te ajudando também, são coisas que você não sabia. Então, isso é a diferença da psicofonia para a canalização, tá? Quando o chakra cardíaco ele é sintonizado, é onde ocorre a mediunidade de cura, é onde você vai dar um passe de cura, já entregue para aquela entidade, para aquela divindade, e aí independe se são deuses, deusas, espíritos ou seres, mas você já consegue, quando você conecta o seu cardíaco, você já consegue expressar a partir dos seus corpos mais intensamente, num nível mais próximo do físico, a energia que você está recebendo daquela divindade, daquele espírito. Ele consegue se expressar de maneira mais completa a partir de você. Então, vários feitiços ocorrem quando o cardíaco está sintonizado. Até nos próprios vídeos, né, que a gente fez para vocês, acho que deve estar no primeiro ou no segundo episódio da série, tem uma fala ali de um dos integrantes da equipe, do grupo que está ali, e ele coloca que muitos dos feitiços dele, uma mão é a dele fazendo, outra mão é a da entidade fazendo, né? Então este processo descreve bem o momento de uma incorporação. Não aconteceu ainda. Na Umbanda a gente usa muito o termo de encostar. A entidade está encostada ali, mas não está dentro completamente. Mas assim, ela consegue fazer coisas através de você, no seu controle, você estando no controle, tá? Quando ocorre uma interação, uma sintonização, veja, já estou falando desde o 7º chakra, agora até o plexo solar, é a incorporação chamada de incorporação anímica. Eu vou deixar para falar de animismo daqui a pouquinho, mais especificamente. Mas é uma incorporação real, a entidade está ali dentro, porém, as características expressas dessa entidade ainda são características muito suas. Tá? Não é mistificação. E a incorporação anímica é extremamente comum de existir, principalmente no início dos processos de desenvolvimento mediúnico. Tá? Quando o sacro ele já está também sintonizado, é onde vão ocorrer psicografias, aquelas psicografias que até a letra tem a ver com a letra do espírito que está ali, pinturas mediúnicas, e ocorre também nesse nível de sintonização, quando isso era visto até no Chico Xavier, são poucos médiuns que têm esse nível de entrega, de a entidade ali falar uma língua conhecida, mas que o médium não conhece. Então, eu não sei falar russo. Aí eu incorporo um espírito russo que começa a falar russo aqui com uma pessoa que sabe falar o russo. Então, isso é raríssimo acontecer, existe, é possível, e é quando o sacro ele está envolvido e plenamente sintonizado com aquele espírito. Veja que, desde a sintonização no 3º chakra, que a gente considera que os 3 chakras inferiores são os chakras do nosso ego, desde a sintonização do 3º chakra já é incorporação. Tá? Vejam que eu falei, muita gente só fala assim da diferença entre canalizar os deuses e a incorporação.
Na verdade, existem muito mais diferenças, né? Porque não existe só canalização e incorporação. E não existe só um tipo de incorporação. Então, o buraco é bem mais embaixo, a diversidade é muito maior e a complexidade muito, muito mais infinita, tá? Uma incorporação completa, onde a entidade, o espírito ou a divindade toma conta completamente do seu corpo, é uma incorporação, então, que os 7 chakras vão estar envolvidos, tá? E vejam, mesmo uma incorporação completa, não necessariamente eu estou falando de ser consciente ou ser inconsciente. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Bom, gente, se não tiver ficado claro a diferença de canalização, de psicofonia, de intuição, de utilização do corpo em feitiços, passes, etc., incorporação anímica, psicografia, pintura mediúnica, que é quando você expressa mais, inclusive, características comportamentais da entidade, mas não está completa ainda, até uma incorporação completa. Se não tiver ficado claro, mande a pergunta que eu explico novamente, tá? Mas para ficar bem explícito que quando a gente fala de incorporação da bruxaria, quando eu falo e a Lua também, quando nós falamos de incorporação da bruxaria, a gente sabe do que está falando. A gente está falando com conhecimento detalhado do que acontece na incorporação. E repetindo o que eu disse no início, aqui eu tive que deixar muita coisa de fora para criar uma sistemática didática para explicar a diferença de uma coisa e de outra para vocês, porque é interessante, é importante, eu olho para uma tabela dessa, o meu eu racional científico se deleita de ver isso, porque coloca as coisas todas organizadinhas, né, como se fosse. Mas é claro que na hora que o pé entorta, na hora que a coisa acontece, nada, você não vai ficar lembrando naquela, eu acho que agora o meu chakra cardíaco que está. É claro que não isso na realidade prática não vai fazer sentido naquele momento. Mas, para quem é racional como eu, e para quem gosta de entender as coisas, é interessante, é legal você saber dessa diferença. Então, existe uma diferença clara e explícita entre um processo de canalização dos deuses ou de espíritos e um processo de incorporação dos deuses ou de espíritos, tá? E esses dois processos não são únicos. A mediunidade ela se expressa em infinitas outras formas. Eu tenho um trabalho acadêmico de um pesquisador espírita que ele coloca mais de 100 tipos de expressão mediúnica diferente. Aqui eu estou trazendo 10, tá? Então a coisa é muito complexa. Aqui é só uma classificação dos corpos, né, para vocês entenderem, mas eu já trouxe lá atrás. A gente tem o nosso corpo, uma classificação dentro de uma visão hindu, que a escola hindu é a escola, por ser a mais antiga, ela é muito coerente na forma de explicar, no meu olhar. Eu adoro a escola de pensamento hindu, mágico hindu. Nós temos o corpo físico, temos o duplo etérico, temos o corpo astral, também chamado de corpo emocional. Temos o mental inferior, temos o mental superior, temos o corpo búdico e temos o corpo átmico. Existem outros sistemas de explicação de corpos que dividem os corpos em 3. Dentro do semente ancestral mesmo, nós dividimos os corpos em 3. Porém, é muito interessante, a gente exercita essa... 4, né? 4, desculpa. Sim, exato. 4, a Lua Serena me corrigiu aqui, me perdoem, gente. Mas porque eu tinha deixado de contar o físico. Mas é um exercício que a gente faz, inclusive no GESA, que é o nosso grupo de estudo externo, né? As inscrições vão acontecer agora em fevereiro, hein? O Jabá, é a hora do Jabá. Gente, fiquem ligados, quem quer fazer parte do GESA, vão ser só 70 vagas, né? Gente, isso acaba, não é mentira, acaba em pouquíssimo tempo. É no mesmo dia, em pouquíssimas horas, às vezes em minutos, encerram as vagas, tá? Porque a gente tem uma vaga limitada, porque cada grupo tem um monitor do semente que vai acompanhar essa pessoa, e existe a quantidade de pessoas que podem fazer parte desse grupo, porque o monitor também tem vida, né? Além das obrigações, outras obrigações com semente. Então, o GESA é bastante interessante, bastante procurado. Fiquem ligados, em começo de fevereiro, em março. Final de fevereiro para começar em março. Tá? Escutaram ela. Então, dentro do GESA, a gente até faz esse exercício, que é o quê? Comparar sistemas de classificação de corpos. Tem sistemas que só consideram 3 corpos realmente, incluindo o físico. Tem sistemas que, inclusive, a visão espírita divide só em 3 mesmo.
Tem sistemas que dividem em 4, semelhantes à maneira como a gente enxerga no semente. Tem sistemas que dividem em 7, como eu pessoalmente prefiro por estar mais detalhadinho, mais separadinho. E assim, dá para relacionar perfeitamente os sistemas de classificação, porque a gente vai ver que aqueles sistemas que dividem em menos corpos, eles consideram como sendo um único corpo o que os hindus falavam que eram mais. Tá? Só isso, não é incompatível a relação e o entendimento. Eu trouxe dos corpos por quê? Para vocês entenderem como que a incorporação ela acontece em relação aos corpos, tá? Aqui é um esqueminha bonitinho aí para vocês verem vocês no meio, os chakras e os corpos sutis em volta. Só incorpora, isso é importante entender, né? Só incorpora um espírito que ainda possua o seu corpo astral, tá? Depois de um desencarne, o corpo físico ele deteriora, o corpo etérico deteriora antes do físico até, e estes 2 corpos são os únicos que têm prazo de validade para deteriorar, tá? E olha lá que há exceções, né? Tem casos aí, por questões químicas ou energéticas, de corpos que não se deterioraram. Mas, falando dentro de uma normalidade, o corpo físico e o corpo etérico são os únicos que têm tempo para deterioração. A partir do corpo astral, não tem mais tempo. Um espírito que tenha muitos apegos emocionais a uma determinada vida, uma determinada vivência que ele teve, estes apegos emocionais, eles vivificam o corpo astral. Então, esse corpo astral vai continuar acompanhando esse espírito. As pessoas, os espíritos, né, que ainda tenham muito apego às suas identidades, aos seus saberes em uma determinada vida, o seu corpo mental continua intacto. Estes corpos, eles também vão se deteriorar um dia, na medida em que este espírito ele for entendendo mais coisas, a sua consciência for se abrindo e o seu padrão vibratório for elevando. E vão se deteriorando estes corpos também. Um parênteses, né? Para que um espírito reencarne, o corpo físico, etérico, astral e mental inferior dele tem que todos se deteriorar. A cada vida, a cada encarnação, um novo corpo físico, corpo etérico, corpo astral e corpo mental inferior são produzidos, tá? O que fica no espírito e que mesmo assim, na medida da evolução dele para Deus, deusa, e eu acredito nos deuses e deusas como seres que evoluíram a partir das suas próprias esferas e linhas de existência. Então, eu acredito que um dia nós vamos nos tornar deuses e deusas. É claro que também é um processo muito mais complexo do que apenas uma frase aqui que eu estou trazendo, mas eu acredito nisso para vocês entenderem, nessa linha também de explicação. Bom, este espírito, o corpo superior dele, mental superior, búdico, também vão se deteriorar um dia. Ou seja, existem sucessivas mortes de um espírito. Para que o espírito consiga para que o espírito consiga incorporar, ele precisa estar com o corpo astral dele ainda intacto. Tá? Ele vai se utilizar completamente do corpo etérico e do corpo físico do médium. Por isso que, inclusive, o corpo etérico, que é o nosso corpo de energia vital, ele é desgastado pelo processo de incorporação. O processo de incorporação, e eu também acho legal não ficar na bolha rosa com relação a isso, não é um processo leve, ele é um processo agressivo. Ele faz mal para o médium. Tá? Olhem qualquer médium que vocês conheçam que trabalha há muitos anos, que morreu aí de doenças graves, em situações bem tristes. Porque deteriora, porque se você não se cuidar principalmente, você vai ter mais propensão ao desenvolvimento de determinadas doenças, porque é utilizada a energia do seu corpo vital, do seu corpo etérico. Mas puxa, as entidades são más, os deuses são maus, porque eles alguma coisa boa nunca faria mal para você. Não, a incorporação não é obrigatória. E ela tem toda a beleza dela, e isso, na minha opinião, não tira a beleza dela. E todos os nossos filhos, tanto do terreiro quanto do semente, eles sabem deste processo e é por vontade própria que eles querem mesmo assim se desenvolver. E é claro que daí a gente ensina técnicas para também proteger a energia vital.
Isso é possível. E são técnicas que envolvem magia no seu sentido mais energético e vibratório, mas também envolve postura de vida. Envolve exercício físico, envolve uma boa alimentação, envolve sono. Tudo isso ajuda o corpo etérico. O fato é que o espírito que vai incorporar, ele vai utilizar essa energia e ele vai utilizar o seu físico. Tá? Uma divindade, ela também vai utilizar, falando de incorporação, não de canalização. Canalização, vocês viram que é algo que é mais mental, mais energia do corpo mental, uma psicofonia, mais energia ali, chega no corpo astral, mas ainda fica no mental, desgasta também, porque ainda assim é uma energia muito forte, e para você, mesmo que seja uma canalização, mesmo que seja uma psicofonia, para que aquele deus, aquela deusa se expresse através de você, você vai utilizar a sua energia vital também. Porque a partir do momento que eu estou aqui falando, dando voz aos deuses, a minha energia vital, o meu corpo etérico, ele está trabalhando para me manter ativo naquela forma de manifestação. Então, uma vez me perguntaram, a canalização ela é mais leve do que a incorporação? Não necessariamente, isso não tem absolutamente nada a ver. Tá? Porque muitas vezes você sai de um processo de canalização de psicofonia, você sai acabadão também. Tá? Eu nunca fiquei acabado depois de um processo. Olha, tudo bem, parabéns. Tá? Me resumo nisso. Porque não é sempre, mas às vezes a canalização e a psicofonia, ela também desgasta bastante você, muito. Agora, mesmo a parte desses processos, existe também a incorporação dos deuses. Que é quando os deuses eles tomam conta de todos os seus chakras. Olha, eu posso dizer que é um processo magnífico. É algo arrebatador, avassalador e louco, principalmente nas primeiras vezes que nem você fisicamente, nenhum dos seus corpos estão acostumados com aquilo. É algo muitas vezes descontrolado, mas é magnífico. É magnífico que com o desenvolvimento também a divindade vai conseguir se expressar mais plenamente através dos seus corpos que já vão estar mais acostumados com aquilo. Tá? No candomblé, eu já citei este exemplo, é muito comum a incorporação dos orixás, dos deuses e deusas das religiões de matriz, da cultura, né, da nação iorubá, mas não só no candomblé, existem muitas religiões que elas abrem espaço e o médium se prepara para a incorporação da divindade. E não é diferente também nos antigos caminhos da bruxaria. Tá? Então vejo que, mais uma vez, enfatizando e repetindo, a diferença entre canalização e incorporação vai existir, inclusive, se a gente estiver falando só de deuses. Certo? Porque uma coisa é a canalização, psicofonia, outra coisa é quando ele ou ela tomam conta de tudo e arrebatam. Tá? E isso acontece, isso é real. E um deus, uma deusa pode estar presente, sim, falando através do médium. Tanto numa carga, numa canalização, numa psicofonia, quanto numa incorporação. Tem um texto de anos atrás, que até a Lua que compartilhou comigo uma vez, de um sacerdote do candomblé, é uma reflexão crítica das religiões hoje, que ele falava assim, por que os orixás não falam mais? Está lembrado disso, amor? É um texto assim que ela, quando leu, foi no Facebook, eu acho, né, que você encontrou? Quando ela leu, ela se comoveu e mandou para mim, porque ela sabia que ia me tocar também, e ele falava do como que antigamente, nos terreiros, o orixá falava, o orixá conversava com as pessoas, a própria divindade, ele imagina a honra disso, e que hoje não falavam mais. Isso a gente vê o processo de higienização, infelizmente, acontecendo em todos os locais, né? Não só a higienização, como esse imediatismo, como falcatrua, charlatanismo, e isso acaba ofuscando o real brilho da verdade sagrada que tem nestas práticas pagãs antigas, que é a incorporação de espírito, é a incorporação de seres. Quem assistiu a série de vídeos viu experiências de incorporação até de espíritos de árvores. Por quê? Porque todas as raças, todos os espíritos podem ser incorporados se tiver um padrão vibratório que seja equivalente ao nosso, ou se, como uma divindade, ela obviamente, se a divindade como um todo incorporasse na gente, a gente virava partículas quânticas, né? Pulverizava.
mas ela tem, devido à sua consciência divina, ela consegue modular a sua energia para tomar conta e ainda assim garantir a segurança dos nossos corpos, né? Mas quem já teve a experiência de incorporação dos deuses, de algum deus ou deusa, sabe que é sublime, você fica em estado de graça, mas ao mesmo tempo, dependendo da situação que foi, você também vai ficar bem cansado depois, tá? Então, como eu disse, os corpos físicos e etéricos do médium são utilizados diretamente. A incorporação ela vai ocorrendo de maneira gradativa, a sintonização vai sendo gradativa, e na medida que você vai se desenvolvendo, você sente a aproximação da entidade, você sente acho que você que fala do abraço, né? A Lua fala do abraço pelas costas, assim, porque você vai sentindo aquela coisa te chegando e vai penetrando, vai se sintonizando, e com o desenvolvimento a gente já começa a perceber o processo, até para controlá-lo, se, por exemplo, se a gente sente isso num local que não cabe incorporar. Então, com o desenvolvimento, a gente consegue interromper por sentir esse processo. E quem é sacerdote e sacerdotisa capacitado e preparado para auxiliar no desenvolvimento mediúnico do outro, vai conseguir ter a percepção desse processo acontecendo no outro. Para você saber até que ponto que o outro está permitindo, onde você tem que orientar para ajudar que a coisa aconteça, enfim. E é claro que sempre vai depender de cada um, né? Como eu disse, ser consciente ou ser inconsciente na incorporação não tem relação nenhuma se a incorporação é mais ou menos completa. Nenhuma, tá? Existe uma mania das pessoas mentirem que são inconscientes. Até para que o outro aceite mais que o que está sendo falado ali é o espírito que está falando. E até para que o outro sinta mais confiança em se abrir, em falar segredos, porque sabe que é o espírito que está ali e não a pessoa que está escutando. Então tem esse aspecto, e tem aspecto de ego mesmo de muitas pessoas, porque é mais glamour na visão de alguns. Eu não me lembro de nada. Existe inconsciência sim. Eu conheço médiuns inconscientes. Mas é fato que a grande maioria, 99% dos médiuns de incorporação, são conscientes. Uma porcentagem deste grupo é semiconsciente. Lembra de algumas coisas e outras não. Vai depender da incorporação que tem. Tem incorporações que lembram de mais coisas, incorporações que lembram de menos coisas. Isso é o que a gente chama de semiconsciente. Eu estou no grupo de 200% consciente. Eu lembro de tudo que é falado, que é citado, e não minto para ninguém, nunca menti. Até um amigo meu do Candomblé, uma vez ele falou se eu queria aprender um ebó, uma entrega, para me tornar inconsciente. E, gente, eu sonho, nossa, eu vou estar em deleite quando um dia eu voltar assim, a Lua fala para mim, amor, você incorporou. E eu falo, nossa, eu achei que estava dormindo. Mas nunca aconteceu. Não digo que não possa acontecer, mas nunca aconteceu. E esse cara falou, se eu queria aprender, é claro que eu falei que sim, eu quero aprender. E aí ele falou de todas umas entregas que eu tinha que fazer por tantos dias seguidos, para cada um do orixá. Aí depois, ele falou, quando você terminar o ebó, você nunca mais fala para ninguém que você é consciente. Ou seja, se ninguém souber, se eu não falar para ninguém que eu sou consciente, a pessoa que está ali para ser atendida, ela não vai ficar imaginando se eu sou consciente ou não. Então, todo mundo vai passar a acreditar que eu sou inconsciente. Mas, assim, eu gosto de falar que eu sou 200% consciente, porque eu, por muito tempo, no início do meu desenvolvimento, duvidei que um dia eu iria incorporar justamente por causa da minha consciência. Eu duvidava. Tinha entidades que trabalham com a minha mãe que falavam que até um dia eu ia ser pai de santo, eu ia ser babalorixá. Eu falava, impossível, como que eu posso ser babalorixá se eu nem incorporo? E com a minha cabeça sendo racional do jeito que é. Eu duvidava disso. Eu duvidava. Hoje, graças aos deuses e a muita ajuda das entidades, eu consigo que isso não interfira em nada nos processos de incorporação, tanto de espíritos quanto de divindades. Mas eu sei que para muita gente isso é um fardo. E que acredita que só sendo inconsciente que vai conseguir ser um bom médium de incorporação. Mentira, não é. Tá? Não é. Não mintam sobre isso, é o que eu aconselho vocês a fazerem. Vocês têm que conquistar o respeito e a confiança de quem vocês vão ajudar com a incorporação,
através da sua seriedade, da sua postura e do quanto que as pessoas enxergam que você faz aquilo de maneira séria. E assim, eu falo isso, a Lua pode confirmar para vocês. E eu digo isso com o mesmo também com as entidades que trabalham com ela. Mesmo sabendo que eu sou consciente, a Lua é menos consciente do que eu, mas ela é bastante consciente também na maioria das vezes, é que ela tem umas coisas assim que fogem muito mais facilmente do que para mim, no caso dela. Quando você vê a entidade ali incorporada, você até esquece que o médium é consciente. Porque a presença da entidade é uma coisa tão visceral que ao ponto da gente identificar a entidade que está incorporando antes dela terminar a incorporação. No processo acontecendo, você já sabe quem está vindo ali. Então, a presença da entidade é algo tão visceral, se você estiver aberto para sentir, que sim, você até esquece que o médium é consciente ou não, porque ali você não está conversando com o médium, você está conversando com a entidade que está ali. Tá? Como que acontece agora desenhando a incorporação, gente? Aqui eu dividi em esqueminhas. Olha a mania de professor, né? Mas tudo bem, vamos lá. Corpo físico é a bolinha menor, corpo etérico, a segunda bolinha, e corpo espiritual. Aqui eu usei a terminologia espírita, tá? Para trazer para vocês. Corpo espiritual sendo a junção aí do corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Todos esses sendo o corpo espiritual, tá? O espírito, a entidade que vai incorporar, então ela não tem o etérico e o físico, porque astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico ela tem. Então ela tem o corpo espiritual dela, tá? A conexão, então, ela vai ocorrer entre os corpos do médium, através dos chakras, e os corpos do espírito, também através dos chakras, para a sintonização que eu já expliquei para vocês. Quando ocorre a sintonização, o que acontece é isso. O corpo espiritual da entidade, ela assume o controle do corpo etérico e físico do médium. E os corpos espirituais do médium, eles meio que saem de lado. Eu lembro quando eu era pequeno, depois eu entendi dentro de um esquema como eu estou trazendo para vocês, mas quando eu era pequeno, a minha mãe de sangue, que é minha mãe de santo, ela é médium 100% inconsciente. E, nossa, eu sempre fui questionador, sempre fui racional, e eu sempre era muito dos porquês, ainda sou até hoje. Querer entender por quê. E vinha a entidade que dava uma abertura maior, eu já enchia de questão, de pergunta, porque eu queria entender. Uma das perguntas era, onde que estava minha mãe? Tá, se é a senhora que está aqui, se é você que está aqui, onde que está minha mãe? E a entidade, várias entidades falavam, sua mãe está dormindo, sua mãe está aqui do lado, está dormindo. É como se ela estivesse aqui do lado dormindo. Então, hoje, a partir desse esquema, eu entendo que é do lado dormindo, né? Fica junto ali do corpo, é como se fosse um desdobramento astral. Na verdade, quando a gente pensa em desdobramento astral, o que fica ali dormindo é justamente o corpo etérico e físico. E os seus outros corpos, que eu estou chamando de espiritual aqui, é o que sai para viajar. Então, isso acontece todo dia, na verdade. Não tem dificuldade nenhuma de haver esse deslocamento dos seus corpos espirituais. E o corpo espiritual da entidade, então, vem e assume o controle do etérico e do físico, tá? Isso seria uma incorporação completa, tá? Quando o médium ele é consciente, os corpos mental e astral do médium, eles ficam mais atuantes ali junto com os corpos mental e astral da entidade. Então, isso vai trazer uma consciência maior para o médium e vai trazer também, pode trazer uma limitação maior para a entidade, porque ela passa a depender dos processos mentais do médium para que ela própria consiga se expressar. Isso dificulta que ela fale uma língua dela, isso dificulta diversos processos, vários conhecimentos dela que ela tem enquanto espírito, ela não consegue transmitir ali. E nós não estamos falando aqui de mais ou menos, uma incorporação maior ou menor, tá? A gente está falando aqui de uma incorporação completa, mas com uma interferência maior ou menor dos corpos mental e astral do médium. Sempre que o médium é consciente, os corpos mental e astral vão estar bem atuantes.
No médium inconsciente, os corpos mental e astral também vão estar atuantes ali, mas a consciência é desligada. O corpo mental do médium, o corpo mental inferior, ele rege o que é consciência, mas também o que é inconsciência. O corpo mental rege essas duas esferas, a consciência é só a ponta do iceberg. Então, o médium inconsciente, o corpo, a parte da consciência do corpo mental, ela é desligada. Tá? Mas ainda assim existe um filtro, que pode ser maior ou menor dependendo do médium, tá bom? Aqui é quando existe um processo de interferência maior do médium com a entidade. Vejam que não há um deslocamento completo do espírito do médium, ele fica junto ali interferindo. Muitas pessoas descrevem as suas incorporações como a entidade vai dando comando e eu vou fazendo. Então, tem até vários filhos. Hoje eles já pararam de falar. Mas se der vontade de eu levantar a mão, ou o que eu tenho que fazer quando eu estou numa gira de desenvolvimento? Você não tem que fazer nada. Quem faz é a entidade. Eu sempre repito isso. Mas é difícil, realmente. A Lua, ela tem uma analogia muito legal que ela traz de que o nosso próprio consciente, o nosso corpo mental, ele tem um sistema de defesa. Afinal, é um agente externo invasor que está entrando, que está invadindo, que está penetrando ali. Então, como se fosse uma imunidade, uma defesa que reage. Então, reage com o quê? Com dúvida, com vergonha, com várias expressões, insegurança. Eu vou cair. O que eu tenho que fazer agora? Isso é o seu consciente lutando contra aquele espírito invasor. Por isso que o desenvolvimento ele é importante para que isso vá sendo feito de maneira cada vez mais tranquila e os seus corpos eles estejam cada vez mais abertos a não reagirem contra a entidade. Mas dentro de um processo de desenvolvimento, e mesmo para quem é desenvolvido, várias vezes a gente sente que a gente não está fora completamente, que a gente está ali também, apesar que também faz parte do treinamento, você, mesmo sabendo que você está ali, você deixar a entidade tomar conta, isso também faz parte do treinamento, porque não é você que tem que fazer nada, é a entidade que tem que fazer. Mas às vezes acontece isso que vocês estão vendo nesse esquema 2B, que é os seus corpos e os corpos da entidade compartilhando o corpo etérico e físico seu. Então, naturalmente, esse tipo de incorporação é o mais difícil para o médium. Mais difícil no sentido de que é onde você vai ter mais dúvida se é você ou se é a entidade. Mas sou eu ou é a entidade? A entidade que falou fui eu. A entidade que se mexeu fui eu. Todo mundo que está em desenvolvimento passa por isso, gente. Estas dúvidas, elas vão existir. Elas vão existir. E, assim, não existe uma fórmula mágica para que essa dúvida deixe de existir. O que existe é prática. Quanto mais você praticar, quanto mais você estudar, quanto mais você desenvolver, você vai identificando a diferença e você vai conseguindo se entregar cada vez mais. E mesmo para pessoas, eu falo isso até por mim, eu tenho um bom desenvolvimento já de bastante tempo, mas vamos trabalhar, vai vir uma falange nova que nunca trabalhou com a gente. Tem incorporação de espíritos diferentes que me dão, nas primeiras incorporações, as mesmas dúvidas. É claro, hoje em dia eu já não me martirizo, mas eu aprendi a lidar com as minhas dúvidas, para deixar a entidade tomar conta ali. Mas é fato que quanto mais a prática com aquele padrão vibratório daquela entidade, daquela falange você tiver, mais você vai se entregar e deixar a entidade tomar conta. Por isso que também incorporar espírito desencarnado exige um treinamento e um preparo diferente da incorporação de uma divindade. Tá? Não é todo mundo que incorpora espírito que já está preparado para incorporar divindade. É diferente o processo de incorporação. Também um espírito de um encantado. É diferente, exige um outro preparo, uma outra prática. A nossa irmã de caminho que trouxe a experiência de incorporar o espírito de árvore, ela até relatou algumas dificuldades que houve no início, né, dessa experiência. Por quê? Porque é tudo diferente. Imagina que nesse esquema que eu estou trazendo para vocês, há ainda uma proximidade vibracional, de semelhança vibracional entre os corpos de uma entidade humana e dos nossos, que nós também estamos numa condição humana. Se quando vem uma entidade que não é humana, muitas vezes a natureza vibracional dos corpos é completamente diferente. Tá? E sendo completamente diferente, muitas vezes esse ajuste
ele também é diferente e exige um preparo diferente.